Olá pessoal, meu nome é Luiz, eu sou arquiteto de soluções, trabalho com Microsoft Dynamics 365 e com a Power Platform e hoje continuaremos então nossos conteúdos através da Academia Dynamics. Sejam bem-vindos novamente. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Academia Dynamics. Hoje temos um conteúdo exclusivo para vocês, vamos explicar como criar uma base de avaliação gratuita. Isso, vamos falar um pouquinho sobre ela. Mas antes de entrar nesse assunto, gostaria apenas de lembrá-los para não se esquecer de se inscrever em nosso canal. Se inscreva, ative o sininho para receber notificações. Sempre, toda semana, vamos estar colocando aqui 2 novos vídeos para vocês, sempre ajudando, né, no crescimento profissional, no aprendizado, para agregar conhecimento aí para a vida de vocês, tá? Então contem com a gente e a gente conta com vocês também aí para vocês se inscreverem em nosso canal. Então, como eu disse para vocês, hoje nós falaremos sobre o que? Falaremos sobre a criação de uma base de avaliação gratuita, exatamente. O que acontece, né? Então, quando a gente fala do Microsoft Dynamics, nós temos a aplicação, como já foi mostrado no vídeo anterior. Isso, então, se quer dar uma olhadinha no front-end, quer entender um pouco mais, né? Perdeu o conteúdo que falava sobre o que é o Dynamics, clica aí nesse link que vai estar aparecendo para vocês, que vocês vão poder assistir a aula que fala exatamente o que é o Dynamics. E aí, nesse conteúdo de agora então, a gente vai falar sobre essa base de avaliação gratuita que, a partir dela, vocês vão poder simular tudo aquilo que vocês podem fazer num ambiente licenciado, exatamente. Quando você adquire o ambiente, você compra a licença, é um ambiente licenciado. Ali você vai ter o tipo de licença, o que você pode fazer, quantidade de usuário, tamanho da sua base, né, enfim. Mas você também pode, para a questão principalmente de avaliação e aprendizado, né, você pode criar uma base. O que acontece? A base de avaliação gratuita ela tem uma duração de 30 dias. Porém, quando está vencendo os 30 dias, você pode estendê-lo por mais 14 dias. Né? Nas aulas futuras vocês aprenderão como que vocês fazem backup das soluções que vocês vão aprender a criar, para não perder aquele projeto que vocês estão trabalhando, né? E poder, por exemplo, criar uma nova base e lá vocês podem importar essa solução então que vocês vão aprender. E além disso, numa próxima aula ainda vamos estar falando sobre uma base específica para desenvolvedor. Essa não vence, mas o padrão é a gente utilizar então a nossa base de avaliação gratuita. Tem o link aqui, né? A gente pode acessar direto no nosso navegador trials.dynamics.com. Tem um outro link que ele vai nos direcionar, que vocês já vão dar uma olhadinha. Então, vamos partir aqui para a nossa prática, para vocês entenderem do que eu estou falando, né? Quando a gente fala então em criar nossa base de avaliação gratuita. Então, estamos aqui utilizando um Edge. Isso. Então, quando a gente entra no trials.dynamics.com, o que acontece? Ele nos direciona para esse site aqui também. Você pode digitá-lo diretamente, que é o dynamics.microsoft.com. Aí, no caso, em inglês dos Estados Unidos, né, em /us, /dynamics-365-free-trial. Mas, simplificando, trials.dynamics.com. Ele já vai direcionar vocês para cá. O que acontece? Quando você chega aqui, você vai selecionar um dos produtos que você quer conhecer. A gente sempre indica que você utilize o Sales. Além dele já estar aqui em primeiro lugar, o Sales é que contém toda a camada de dados necessária para a nossa trilha de aprendizado. Então vamos selecionar aqui para a gente conhecer aqui, né, o Sales. Um ponto de atenção quando você está criando a sua base de avaliação gratuita. Primeiramente, ele vai pedir para que você insira um e-mail comercial ou corporativo. Mas, muitas vezes o desenvolvedor está iniciando a carreira, não quer vincular um e-mail, né, por receio da empresa ou coisa assim, ou às vezes nem tem um e-mail corporativo. Não tem problema. O que a gente faz então? Você deixa o e-mail em branco, marca esse checkbox aqui abaixo, continua em branco, clica aqui em iniciar seu trial. Ele vai fazer o que para você? Ele vai solicitar que você clique, ó, tá vendo? Ele abre uma nova opção, ó, clique aqui, ok? Para que você continue a sua instalação da base trial, sem você informar ainda o seu e-mail corporativo, ok? Vamos clicar aqui. Uma vez então que você clica, ele direciona você para um outro formulário. Aqui nós podemos então informar o nosso e-mail pessoal, exatamente. Vocês estão vendo que é um e-mail pessoal mesmo, né? Clico em próximo. Isso, e aí vamos então configurar a nossa conta.
Vamos colocar aqui o nosso nome. Não tem problema, a Microsoft não vai entrar em contato com vocês, ela não vai fazer nenhuma cobrança, ok? Sem problema nenhum. Por que eu estou falando tudo isso? Porque vocês precisam informar um número de celular válido. Isso, ela vai enviar um SMS, porque ela precisa ter certeza que não é um robô que está consumindo as bases de avaliação. Então ela vai validar com vocês aí com SMS. Então vou informar aqui o meu celular, não tem problema nenhum. O nome da empresa, vocês podem digitar e vocês podem informar o nome que vocês querem, por exemplo, né? Então vou colocar aqui, por exemplo, Academia Dynamics Trial. Exato, da nossa base Trial, né? Tamanho da empresa, não tem muitos problemas aqui também, é só informar. Beleza, importante dessa tela é o número do celular. Clicamos aqui em próximo. E aí ele fala então, ó, conte-nos sobre você. Primeiro ele vai enviar uma mensagem de texto, como eu disse, enviar código de verificação. Não temos nenhum tipo de problema quanto a isso. E aí acabei aqui de receber o código via SMS, informo aqui o mesmo. Peço então para que seja verificado. E aí ele validou então lá o meu código, ele fala, beleza, agora você tem que criar o seu código de usuário. Eu vou colocar o nome mais simples, né? Somente Luiz. A senha, vocês escolhem a senha livre, tá? Só uma senha que vocês lembrem. Muito bem. Coloquei aqui então uma senha. Aí ele pede mais algumas informações, também não tem problema nenhum. Tô lembrando que todo campo que está com asterisco na direita superior do campo, aqui na do título, ó, ele é um campo obrigatório. Então vamos preencher aqui, não temos nenhum tipo de problema quanto a isso. O CEP eu preciso de por hífen, é o padrão brasileiro, ok? Muito bem, então ele confirmando aqui o nosso e-mail, pessoal, que ele vai deixar essa avaliação atrelada. Clico em salvar. Ele pede para a gente colocar aqui, né, inserir um CNPJ. Pessoal, hoje em dia vocês sabem que tem N meios aí de vocês conseguirem um CNPJ fake, né, apenas para esse tipo de situação, treinamento, desenvolvimento, cada um tem a sua maneira, né? Então eu vou colocar aqui um CNPJ fake que eu já utilizo, clico em salvar, ele não vai passar se vocês não formarem o CNPJ. Aguardando então ele executar aqui. Vocês veem que tem aqui, né, o spinner está executando e ao mesmo tempo ele tem uma mensagem, né, ele fala assim, ó, não atualize essa página, exatamente, não atualize, tá? Por quê? Porque ele está processando aqui em background, né? E aí, detalhes então da confirmação, a gente pode fazer uma introdução ou você pode então gerenciar a sua assinatura. Vamos dar uma olhadinha aqui então, só para vocês verem, né? Isso. O que acontece quando você faz o gerenciamento da sua assinatura? Ele direciona você para o portal do Office. No nosso caso aqui agora não vamos ter utilização nenhuma. É só para vocês saberem que quando vocês falam em licença do Dynamics, é uma licença atrelada ao Office. E essa base, caso você queira criar um grupo de aprendizado para compartilhar o mesmo conteúdo, as mesmas informações, essa base Trial, ela permite que você utilize até 25 usuários, tá? Então não sem problema nenhum, você pode formar um grupinho de 2, 3, 5, 10, 15, até 25 companheiros seus aí para fazer um aprendizado em grupo. Legal? Voltando aqui então, vamos para a introdução do próprio Dynamics. Quando você clica em introdução, você vai partir para você conhecer então aqui o centro de administração, né, da Power Platform. O que acontece? Aí é onde a gente vai criar agora a nossa base de trabalho. Estamos criando uma assinatura, exatamente. Então quando você clica para fazer aqui a introdução e ele direciona vocês para esse admin.powerplatform, o que acontece? Ele traz uma base criada, chamada aqui do tipo padrão ou default para quem estiver utilizando o idioma inglês, mas ele já sugere que você crie um ambiente que é o qual você vai trabalhar, qual você vai ter uma base de dados associada e os aplicativos do Dynamics disponível. O que a gente faz? A gente vem aqui no nome,
né? Cada um vai colocar o nome que melhor convir. Eu vou colocar aqui o nome de Dynamics, tá? Simplesmente isso, porque ele vai associar esse nome e mais aquele domínio que eu criei agora há pouco lá, Academia Dynamics Trial. No caso de vocês, o nome que vocês criaram. A região aqui, América do Sul. O tipo aqui é importante, eu tenho que selecionar sempre a avaliação baseada em assinatura, para ter todo o recurso para eu poder trabalhar. Isso aqui no caso de uma empresa tem um ganho, se ela faz um estudo, o pessoal trabalha, cria uma massa de dados e depois, por exemplo, ele converte essa base em produtiva, ele aproveita os mesmos dados. Então, avaliação baseada em assinatura, uma finalidade aqui, você pode colocar o que você quiser, caso não quiser digitar nada, não tem problema. Ok, ele já fala aqui para vocês, ó, criar um banco de dados para este ambiente, sim, eu preciso de ter um banco de dados, né? Vamos clicar em avançar. Nada tem sentido se você tiver uma aplicação e não tiver um banco de dados para utilizar de repositório, né? Legal. Então o que acontece? Não vou alterar o idioma, não vou alterar a moeda, vou habilitar aplicativo da Dynamics 365. Além do Power Apps, em aulas futuras, inclusive, vocês aprenderão a criar aplicativos do Power Apps para utilizar junto com o Dynamics, vai ser muito legal. Aí a gente vem aqui e fala o seguinte, ó, implantar automaticamente esses aplicativos. Quais aplicativos? Somente avaliações do Sales? Não. Eu peço para que vocês selecionem este Combo Box e selecionem a primeira opção, todos os aplicativos empresariais. Isso, ele vai nos disponibilizar todos os recursos para que a gente possa explorar ao máximo então aí a nossa avaliação do Dynamics. Clico em salvar. Ele vai começar a preparar a nossa instância ou base, né? Cada um tem aí o seu melhor nome, né? Isso que acontece. Então, quando a gente está nesse formulário aqui da administração, vocês podem ver que vocês têm aqui o estado ou o status em alguns casos, né? Aqui está preparando. Isso. Caso eu clique em atualizar, pronto, foi rápido, é a média que ele costuma demorar, ou seja, esse pronto é pronto mesmo. Então eu posso vir aqui, ó, seleciono a base que eu quero. Uma vez que eu selecionei a base, ele disponibiliza algumas opções aqui para mim, então vendo, ó, e aí tem aqui o português, né, que é a tradução automática, aberto, né, ou open, então aberta. Quando eu clico no aberto, pessoal, ele vem e começa então a disponibilizar para que eu utilize a nossa base que acabamos de criar. Primeira vez que você acessa, ele demora alguns segundos aí para poder só preparar o front-end para vocês com as informações particulares da organização que você criou, totalmente específico para vocês, tá? E aí a gente vai poder então começar a nossa trilha de aprendizado a partir dessa base de avaliação gratuita. É muito bacana esse passo aqui. É só aguardar uns instantes aí que ele já vai disponibilizar para a gente. Lembrando, enquanto isso, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e clicar no sininho para seguir a gente para as novidades semanais, tá? Legal, aqui está então a nossa base de avaliação gratuita do Dynamics pronta para uso. Vou selecionar o aplicativo Custom, que é o default de instalação dele, vocês vão aprender um pouco mais em aulas futuras. E caso vocês queiram aprender sobre essa navegação, vale lembrar, no momento anterior eu pedi para que vocês clicassem caso quisessem dar uma olhadinha no vídeo que fala sobre o que é o Dynamics. Então está aqui, está criada a nossa base. Próximas aulas aprenderemos então a explorar um pouco mais e começar então as nossas personalizações. Legal? Agradeço, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e continue com a gente para os próximos conteúdos. Muito obrigado.